E antes de começar o vídeo para falar do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, aproveito para dar os parabéns ao Sporting pelo fantástico jogo em Alvalade frente ao Bodo Glimt e pela passagem aos quartos de final desta Liga dos Campeões. Vamos ver se Porto e Braga seguem o mesmo trajeto, equipas portuguesas vitoriosas, para também aumentar o nosso coeficiente da UEFA. Porto, vamos nos concentrar na equipa de Farioli, vai jogar no Dragão frente à equipa do Stuttgart, e desejar boa sorte para o Braga frente ao Ferencváros. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, e deixar aquele likezinho. Olhando para o jogo no Dragão, site da Academia das Apostas.com, onde no menu horizontal vocês podem navegar em todo o site com muito conteúdo, mas no segundo separador vocês têm as casas licenciadas em Portugal, que são parceiras da Academia das Apostas. Em cada casa vocês têm uma secção própria, onde vocês podem ler aquilo que a casa vos oferece quando do vosso registro. Se vocês se registarem em qualquer casa com o link da Academia, tem lá, em cada secção tem o linkzinho ou o código promocional, vocês estão a ajudar este projeto academiadasapostas.com. Liga Europa, vamos ter então o Futebol Clube do Porto e Stuttgart no Estádio do Dragão, quinta-feira, dia 19 de março, às 8 da noite, sabendo que o Porto começa o jogo a ganhar, venceu na Alemanha o Stuttgart por 2-1 e agora no Dragão tem aqui uma excelente oportunidade para avançar para a próxima fase desta Liga Europa. Falando um pouco do Braga, o Braga tem uma tarefa muito mais complicada, porque perdeu na Hungria com o Ferencváros 2 bolas e agora terá em casa que tentar pelo menos marcar um golinho antes do intervalo e para cima do Ferencváros, se marcar o segundo empate à eliminatória. Ontem o Sporting conseguiu provar que uma remontada histórica, o Braga também tem essa possibilidade. Vamos nos concentrar então no jogo do Stuttgart e do Futebol Clube do Porto, até porque as duas equipas não pediram adiamento e jogaram este fim de semana. Futebol Clube do Porto venceu a equipa do Moreirense, bom jogo do Porto no Dragão, a equipa de Farioli entregou numa boa exibição. O Porto, que está na primeira posição com 69 pontos, à condição porque o Sporting pediu o adiamento do seu jogo frente ao Tondela. O Porto jogou, venceu por 3-0, em que Farioli está a fazer aqui uma gestão cuidada entre a Liga Europa e o Campeonato Português. Já o Stuttgart teve uma boa jornada. O Stuttgart venceu em casa a equipa do Leipzig por 1-0. E reparem que o Leipzig está na quinta posição. O Stuttgart com a vitória faz 50 pontos, o que para os alemães é uma situação bastante interessante, até porque tem os mesmos pontos que o Hoffenheim. Estamos aqui a falar do pódio do top 3, sabendo que na Alemanha Bayern Munique e Borussia Dortmund estão ali nas duas primeiras posições. Portanto, um bom resultado para a equipa do Stuttgart. Animicamente, a equipa vem ao Dragão disputar então esta partida. Cruzamento entre as duas equipas. É importante olhar para o site da Academia, porque nos dá estatísticas muito boas para aquilo que serão as vossas entradas. No último jogo, como eu referi, o Stuttgart venceu o Leipzig, o Porto vence o Moreirense. Acho que as duas equipas estão animicamente em cima, vêm de vitórias, e é o único jogo que nós temos aqui a ponte entre a Liga Europa e também os campeonatos, tanto o Campeonato Português como a Bundesliga. De realçar, nós temos aqui a relação dos jogos do Stuttgart fora e do Futebol Clube do Porto em casa. O Stuttgart fora, 2 derrotas com o Basel e com o Fenerbahçe, não marcou golos. Depois aqui tem esta vitória nos Países Baixos, o Go Ahead Eagles por 4-0. Tem esta derrota com a Roma e aqui é preocupante ter 3 derrotas sem marcar golos. E aqui no Celtic, naquele playoff, acaba por fazer 4 golos fora e poderá ser aqui um indicador para a equipa do Stuttgart, até porque isto é uma eliminatória e o Stuttgart é obrigado a marcar golos no Dragão. É mesmo obrigado. O Porto em casa tem o registro 2-1 com o Estrela Vermelha, 3-0 com o Nice, Porto com o Malmo 2-1, Porto com o Rangers 3-1. E curioso que nos jogos em casa o Porto sofreu com o Estrela Vermelha, sofre com o Malmo e sofre com o Rangers. Portanto, o Porto tem esta perspectiva de
sofrer aqui um golo em casa, naquilo que são as estatísticas tanto do golo, do over e do under. O Porto em casa tem uma média de 2.5, já o Stuttgart uma média de 1.6. É forte, 1.6 fora é uma boa média. Em termos de over 2.5, Futebol Clube do Porto 100%, incrível, porque todos os jogos tivemos o over 2.5 no Dragão para a Liga Europa, já o Stuttgart a 40%, mas este valor, os 40%, o que indica que o over 2.5 nem chega à metade, mas neste jogo o critério vai ser alterado, porque o Stuttgart precisa mesmo de fazer um golo. O HT é interessante, o Porto tem o melhor período do jogo, é na primeira parte, minuto 35, 45, com uma média de 4, já o Stuttgart vai-se dividindo aqui em vários setores em termos de minutos, em que tem aqui médias de 2 golos na primeira parte, na segunda parte 46-60 e 76-90. O que quer dizer que vamos ter golos, e a minha dúvida será se o Stuttgart tem essa capacidade de fazer um golo no Dragão, porque é obrigatório o Stuttgart marcar. Ora bem, em relação ao Futebol Clube do Porto, o último treino do Porto, antes do Stuttgart, 2 da equipa B chamados e 3 lesionados. O importante é tentar perceber os lesionados. Neumann Pérez, Luke de Jong e Samu continuam a figurar no boletim clínico, todos os outros treinaram sem limitações. E atenção que o Porto pode mesmo fazer uma gestão idêntica à que fez em Stuttgart, mas atenção que este jogo agora é decidir em casa no Dragão. As equipas, coloquei aqui algumas dúvidas porque Frohold ou Fofana, poderá Fofana ser titular, com Pablo Rosário e Gabri Veiga, que poderá ser Rodrigo Mora. O setor defensivo acho que vai jogar este, com Alberto Costa, Bednarek, Kivior e Zaidu. E na frente, algumas dúvidas, coloquei William Gomes e Borja Sainz com Mofi. PP está dentro da equação e também Denis Gould. Farioli é um treinador que gosta de fazer muito esta gestão. Por parte do Stuttgart, um dos jogadores que eu gosto desta equipa acaba por ficar de fora, que é o extremo que agora não me vem à memória, o Leuling. O Leuling acaba por ficar de fora, devido àquilo que é os mídia e a projeção deste 11, 4-2-3-1, sabemos que Stiller, Karazor e Undav é um meio campo forte, principalmente Undav, que é dos melhores jogadores desta equipa. Muita atenção ao Canus e ao Furris, dois extremos que têm tecnicamente acima da média e que podem surpreender a equipa do Futebol Clube do Porto no último terço. Mantém a linha de 4 com Nartes, Chatbot, Yeltsch e também Hendricks. Sabendo que esta equipa do Stuttgart, nós vimos o registro em casa, é uma equipa que quando tem bola pode surpreender a equipa do Futebol Clube do Porto, em que na minha opinião, tanto o Stiller como o Karazor, principalmente na primeira parte, não tiveram tão bem, e acho que o Porto teve uma dominância no corredor central com os 3 médios, e a partir daí o Porto pode tomar conta do jogo, mas acredito que está aberto, mesmo um 2-1, a eliminatória está em aberto, mas claro, favoritismo para a equipa do Porto. Se formos olhar para os mercados e daquilo que eu falei sobre as estatísticas, o mercado dá uma probabilidade ao Porto de 2,30, mas o Stuttgart de 2,52. Portanto, há um favoritismo para o Futebol Clube do Porto, mas não é assim tão grande naquilo que é a vitória sobre o jogo. Tem também a qualificação. A qualificação nós temos 1,18 para 3. Aqui, claramente, um peso grande para a equipa do Futebol Clube do Porto. O ambas marcam está a 1.55. O mercado acredita que as duas equipas vão marcar, mas se vocês raciocinarem, se as duas equipas marcarem, existe a possibilidade, vamos imaginar, 1-1, vai ficar 3-2. Portanto, o Porto fica em vantagem. E acredito que se o Stuttgart marcar e o Porto marcar, eu creio que aumenta a possibilidade de termos o over 2.5. Sinceramente, porque havendo um gol do Stuttgart, eu creio que vai haver o 2.5. O Futebol Clube do Porto, como eu vos expliquei nas estatísticas, em casa tem o over 2.5 a 100%, enquanto aqui o critério vai ter que ser aumentado, porque 40% é curto,
mas o Stuttgart tem mesmo que marcar um golo. Se marcar, acredito que vamos ter o over 2.5 e a odd está a 1.73, portanto acho que é uma boa odd para este jogo e claro, desejando que o Futebol Clube do Porto passe à próxima fase e eu creio que o Porto tem mesmo condições de passar. Over 2.5 está a 1.73, é a minha entrada para este jogo. Não se esqueçam, subscrevam o canal que é muito importante, deixar o likezinho e ainda esta semana vamos ter as 6 apostas para o fim de semana aqui na Academia das Apostas.